Olá, aqui é o Bruno Miranda. Hoje estou aqui no caso, vou falar hoje de uma peça que ela é bastante usada em comandos elétricos, tanto na área de climatização como refrigeração. Nós temos aqui um contactor, ou mais famosa como contactora. Esse contactor, no caso, é um contactor trifásico, no caso, entre energia em cima, aqui no caso nos contatos 1, 3 e 5, e vai sair nos contatos 2, 4 e 6. Como eu costumo dizer, sempre vai entrar nos ímpares e sempre vai sair nos pares. Vai entrar no 1, 2 e 3, no 1, 3 e 5, sempre vai sair no 2, 4 e 6. Só que aqui nós podemos verificar que nós temos também um contato 21 e 22. Nós temos um contato também normalmente fechado. Aqui, ó, essa contactor, no caso nós temos ela, no caso a bobina dela é 220 volts, 60 Hz, 50 a 60 Hz. Nós temos aqui a bobina aqui em cima, A1 e A2. Só que essa bobina tem essa contactora, ela tem uma condição que também ela tem uma opção do A2 aqui embaixo. Aqui no caso eu tenho uma contactora desmontada. Nós temos aqui a parte de cima da contactora. Nós temos a parte de baixo. E nós temos a bobina. Nós temos aqui, ó, no caso, o núcleo fixo que fica aqui embaixo. Nós temos, no caso, a bobina. A bobina ela é nessa contactora alimentada A1 e A2. No caso, ela vai ficar assim. E nós temos a parte móvel. Nós temos essa mola. Essa mola, quando a contactora ela tá fechada ali, ó, ela fica assim. No caso, ela fica empurrando. E no momento que, no caso, nós alimenta a bobina, no caso, vai criar um campo magnético. Automaticamente, no caso, nós temos aqui embaixo nós temos o material ferroso e em cima nós temos outro material ferroso aqui. No caso, vai virar um eletroímã. Ela vai sair dessa condição e ficar nessa condição. Eu fiz aqui um desenho bem simples. Fiz um desenho aqui, ó. No caso, nós temos a parte fixa, que no caso é essa parte aqui, essa parte de baixo aqui. Nós temos aqui, no caso, a bobina aqui, ó, A1 e A2. Nós temos a bobina, que no caso é essa, que é alimentada por aqui e por aqui. Eu fiz também aqui como se fosse a mola, essa mola aqui. E nós temos também, no caso, esse núcleo de cima, que é esse núcleo aqui, ó. E nós temos os contatos para cima, os contatos normalmente fechado e normalmente aberto. Como eu falei agora, a contactora, no caso, ela tem contactora que a bobina tem várias tensões, tem de 220, 380, 127 e 24 volts também. No caso, o que vai acontecer? Ó? Nós vamos alimentar aqui, ó, 220 volts. Nós temos a 1 e a 2. Vai ser alimentada a bobina aqui. A bobina, no caso, ela vai criar um campo magnético aqui. E como aqui esse núcleo fixo aqui, ele é um material ferroso, e o núcleo móvel também é um material ferroso, no caso vai criar um eletroímã e ela vai ser atraída para baixo. E quando ela for atraída para baixo, o que vai acontecer? Nós temos aqui, ó, os contatos, ó. Como eu falei, esse daqui é um contato normalmente fechada. Na condição que ela está aqui, ó, ela está no caso aqui, ela está no caso desligada, ou não está sendo alimentada a bobina dela. Esse contato aqui é normalmente fechado. Nessa condição ele está normalmente fechado. E nós temos aqui também um contato normalmente aberto. Mas quando nós energizarmos aqui a bobina,
esse contato normalmente fechado, ele vai, no caso, ficar normalmente aberto, no caso ele vai abrir, e esse contato normalmente aberto, no caso ele vai fechar. O que vai acontecer? Como eu falei, vai ser alimentado, no caso, por cima, no 1, 3 e 5, e sair embaixo no 2, 4 e 6. No momento que nós, no caso, energizarmos a bobina, no caso, vai fechar os contatos, ó. Como tá fechado aqui, vai fechar o contato aqui, no caso, vai sair nos pares e vai alimentar no nosso motor de indução trifásica.